Está entrando no ar. Você precisa saber. Muitas dicas para o seu dia a dia. Você precisa saber. A paz do Senhor Jesus! Estamos dando início a mais uma edição do nosso programa Você Precisa Saber. Programa esse que está sendo transmitido pelos canais oficiais da Igreja Cristã Maranata, vários canais abertos, multiplataforma e também pelo YouTube. E se você estiver pelo canal nosso do YouTube, aproveite para compartilhar, para comentar e para curtir, porque às vezes você está valorizando esse canal e muitas pessoas precisam saber das informações que está sendo passada, não é verdade? E hoje o nosso assunto é um assunto interessante. Você é da construção civil? Você trabalha com esse segmento? Então hoje tem informação muito interessante. Vamos falar sobre construindo com argamassa, mas algo diferenciado. Eu fiquei sabendo desse projeto e fiquei curioso e agora estou aqui com um especialista no assunto. Ele veio lá de Maceió, né? Lá de Alagoas, Terra Boa, né? Ele é diácono da Igreja Cristã Maranata e é especialista em fabricação de argamassa. Quem está aqui é o nosso amigo Cleiton Marques. Que bom ter aqui no programa. Seja bem-vindo. É uma alegria, pastor Wallace, estar com os irmãos aí, compartilhando o nosso conhecimento e da bênção que o Senhor tem nos concedido. Amém. A história do Cleiton é muito interessante. Vamos ver se no final vai dar tempo de ele contar a experiência. Você já viu uma pessoa ganhar uma fábrica? Então, nós vamos falar sobre isso. Mas o nosso assunto primeiro é argamassa. O que é argamassa? Em linhas gerais, o que é argamassa? É bom para as pessoas saberem. Nem todo mundo tem esse conceito, né? O que vem a ser argamassa? Pastor Wallace, a argamassa na construção civil é tudo que se usa com areia e cimento. Então, o concreto é uma argamassa, o embuçamento reboco é uma argamassa, o contrapiso é uma argamassa. E, especificamente, nós tratamos com argamassa colante, que é que se usa para assentar piso e revestimento. E isso é argamassa colante. Lembrando aos irmãos aí, as pessoas que estão nos ouvindo, a argamassa, inicialmente, a placa de cerâmica, ela era assentada com uma forma muito complicada. Colocava numa caixa d'água em um dia, no outro dia o pedreiro ia tirar ela, fazer uma gorda de cimento, assentar, não podia movimentar muita pedra. Então a argamassa colante foi um produto inovador que veio para ajudar muito na construção civil. Que bom. E o que levou a você entrar nesse mercado, Cleiton? O mercado da construção civil no segmento de argamassa colante sempre foi muito restrito. A argamassa surgiu no nosso mercado na década de 70 como algo inovador, mas demorou muito tempo a pegar no mercado. Aqui no Brasil ela chegou bem na década de 80 e ela veio para ajudar na construção civil. Quando você senta uma cerâmica, você pode movimentar ela em qualquer ângulo por um tempo em aberto, de 10, 20, 30 minutos. Então, isso foi o que nos fez entrar no mercado, a necessidade de um produto que tenha qualidade e que atenda às especificações, porque o mercado da construção civil sempre foi muito carente na questão de produção de argamassa. Ou o produto vinha de outras regiões e no translado a argamassa perdia qualidade a título de umidade. Então, começou a se regionalizar o produto. A argamassa, de modo geral, era um produto mais de prateleira, C1, AC2, AC3, e começou a aumentar o tamanho do piso, ou seja, as cerâmicas que anteriormente eram de 20 por 20, 30 por 30, hoje nós temos porcelanato de 2 metros por 2 metros. Então a argamassa teve que começar a atender esse tipo de prática. Isso foi que nos colocou no mercado, a necessidade de um produto que tenha qualidade e que atenda ao que o mercado necessita. Muito bom. E quais as aplicações da argamassa? Eu sei que são inúmeras, mas quais são as aplicações que nós temos com a argamassa? A argamassa, ela inicia argamassa colante, o termo AC quer dizer isso, argamassa colante para piso. A base de todas elas é areia e cimento, e a gente aditiva, porque o cimento é um produto que a natureza do cimento é rigidez. Nós assistimos aqui um programa, no Você Precisa Saber, que falava do concreto armado. E o concreto armado, ele é compressão. A argamassa, ela é desplacamento, a força é inversa. Ou seja, enquanto o concreto ele quer
aguenta a compressão com estrutura. A argamassa ela tem que aguentar a placa pedra não soltar do piso. Então tem a aplicação AC1, que é a primeira, ela é usada aí de forma interna, num quarto, numa sala, em uma placa de superfície de até 45 por 45, isso é AC1. Nós temos a AC2, que é uma argamassa melhorada, ela já vai atender em um banheiro, uma cozinha, uma área que atenda com uma região molhada, uma calçada, uma garagem. E nós temos também a AC3. A AC3, pelo nome já está dizendo, ela tem uma dosagem maior e ela tem a função de fixar uma pedra maior ou em ambientes que tem uma tração muito maior. Vou dar um exemplo ao senhor. Um primeiro andar. Então a gente tem uma casa com um pavimento superior. Toda estrutura, ela trabalha. E essa forma de trabalhar, ela exige que a argamassa ela tenha uma, não é elasticidade, mas ela tem uma flexibilidade maior. O cimento, por ser rígido, a argamassa colante, nós aditivamos ela para que ela tenha a compensação do que o cimento não deixa, ou seja, ela tem uma flexibilidade para aguentar a trabalhabilidade do solo. Então, de modo geral, a argamassa AC1 interna, a argamassa AC2, área molhada, cozinha, uma calçada, uma área que tem um fluxo maior. A C3 ela vai atender uma pedra maior, piso sobre piso, porque antes as pessoas tinham que tirar todo o piso para colocar um outro. A C3 veio para isso. Você não precisa mais mexer no seu piso, você coloca uma outra cerâmica, um outro porcelanato em cima daquele piso utilizando a C3. O mercado, a norma técnica, que também é derivada da década de 90, ela foi sofrendo aí ao longo do tempo uma deformação. Por quê? A norma técnica diz que a C3 ela atendia até 90 por 90. Hoje eu já falei aqui que nós temos porcelanato de 2 metros por 2 metros. Então, a norma técnica que rege a C3 comum teve que sofrer uma adequação para que ela atenda uma pedra maior. Então, hoje existe no mercado a C1, a C2, a C3 e uma outra argamassa chamada grandes formatos. Nós nos especializamos lá e confeccionamos a argamassa com a necessidade do cliente. Eu havia conversado com o senhor, um hospital lá em Alagoas. Nós desenvolvemos uma argamassa e ela teve um tempo em aberto maior para poder atender a necessidade do hospital em levar para o centro cirúrgico, para fazer uma reforma no centro cirúrgico, nas acomodações do hospital, sem que tivesse poeira, contaminação dentro do ambiente hospitalar. Então, para você ter ideia aí que a norma técnica já foi sofrendo deformações, que a gente teve que adequar um produto à necessidade do cliente. Então, hoje, a argamassa não é apenas o produto de prateleira, aquilo que você encontra aí em qualquer loja de material de construção, AC1, AC2, AC3. Hoje nós temos a grandes formatos, nós temos a argamassa branca, a argamassa na cor que o cliente quer. Um outro exemplo nessa situação de argamassa há uma tendência hoje em piscina de se colocar cerâmicas que imite a pedra natural. E a argamassa veio também para atender isso, que nós fazemos a argamassa na cor da pedra. O que ajuda, você não precisa rejuntar, a pedra pode ter alguma deformidade que a argamassa vai preencher. Isso tudo são inovações de segmento da argamassa. Eu achei interessante, Cleito, você quando falou do aspecto do hospital, né? Você falou dessa argamassa, porque, na verdade, para você, por exemplo, fazer um trabalho na UTI, no centro cirúrgico, não pode ter poeira, não pode o pedreiro ir lá pegar, fazer a massa lá. Então teve que desenvolver, né? Você fez na sua fábrica, desenvolveu uma tecnologia que você, não é isso? Você desenvolve a argamassa fora do ambiente, e ela pode ser levada e se ela só aplicar já pronta, sem trazer poluição para o ambiente, não é isso? Isso mesmo. Especificamente nesse hospital, que nós temos tradição já com vários hospitais que nós fornecemos argamassa para reforma. Da onde é? De lá mesmo? De lá de Alagoas. Nós tivemos o Hospital do Coração, nós tivemos na Santa Casa várias obras da Santa Casa de Maceió, né? E também de São Miguel dos Campos, que também é Alagoas, mas é da Santa Casa. E nós temos um know-how já para isso. Porque a argamassa ela tem um tempo em aberto. Para que os irmãos entendam, tempo em aberto é o tempo que a argamassa passa para começar a endurecer. Ou seja, para ela ficar rígida. Nós lembramos aí que na década de 80, 70, todo pedreiro, quando queria sentar um piso, ele colocava na caixa d'água e fazia aquela goda, botava.
E o problema seria o esquadro do ambiente, que às vezes o esquadro ele tem uma deformação. E quando você sentava com a gorda de cimento, essa deformação você não conseguia ajustar, ou seja, o pedreiro perdia o tempo, ele tinha que refazer. Com a argamassa, proporciona ele um tempo em aberto de até meia hora, 30 minutos, 20 minutos, para que ele, identificando o problema, ele possa voltar, corrigir sem a argamassa perder a qualidade. Mas eu falei que ela tende aí até 30 minutos. No hospital, esse tempo ele é triplicado, ou seja, nós passamos de 1 hora com a argamassa feita sem endurecer, sem ficar rígida. Então, esse tempo tem que ser feito uma argamassa especificamente para aquilo, porque a do produto de prateleira não iria atender. Porque quando chegasse lá, ela já teria reagido, ele não podia usar ou adicionar água no ambiente, ela já tinha que sair pronta da parte baixa do hospital, né, onde se faz a obra, até o lugar de aplicação. Então, essa é uma argamassa diferenciada. Nós também produzimos uma argamassa ao contrário. Na rede hoteleira lá, nós fizemos uma argamassa que ela atende a uma outra especificação, enxuga mais rápido. Porque teve um hotel, o Hotel Ponta Verde, Sete Coqueiros, vários hotéis de Maceió que utilizaram o nosso produto, é justamente por isso, porque o hotel funcionando não podia demorar muito para que ele movimentasse a pedra ou liberasse o ambiente. Então, no Hotel Sete Coqueiros, por exemplo, que é a beira-mar de Maceió, o banheiro ele era de azulejo. E os pedreiros, para trocarem o revestimento, tinha que bater e os hóspedes reclamavam. Então, nós desenvolvemos uma argamassa que ele dava um banho em cima do azulejo e no outro dia ele já conseguia aplicar sem bater em nada, ou seja, a argamassa colar sem precisar ter zoada, ter som no hotel. Então, assim, é um produto que foge do uso habitual, especificamente para aquele cliente. Então, isso é um produto inovador na construção civil. Isso é uma alegria nossa em produzir isso. Muito bom, né? Muito interessante isso. O que me chamou a atenção na conversa que eu tive com o Cleito, com você, foi a questão de ganhar uma fábrica. Você me falou como é que aconteceu, porque na verdade você trabalhava em outro segmento. Você foi entrar para esse segmento diante de uma necessidade, né? Me fala um pouco sobre isso, que aquilo eu achei tão interessante, é bom que o pessoal saiba como é que isso aconteceu, né? Eu me lembrei da palavra do Senhor, quando você me contou, eu lembrei da palavra do Senhor em Mateus capítulo 6, verso 33, que os irmãos podem ver, que será projetado na tela. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Queria que você falasse um pouco sobre isso, Cleito. Pastor, é uma bênção que o Senhor nos concedeu, um verdadeiro milagre. Eu vou contar de forma sucinta para que os irmãos entendam. Eu trabalhava no setor público e acabou o meu contrato e então eu fiquei desempregado. Então eu comecei a buscar e comecei a vender tijolo. Nesse aspecto, eu identifiquei em uma feira, um simpósio no Paraná, uma cola para tijolo e não tinha em Alagoas quem produzisse. Então eu saí procurando alguma fábrica que produzisse essa cola. E o Senhor me levou justamente à fábrica que hoje é nossa, com o nome Argatop. E essa empresa, ela produzia aí 1.000 pacotes de argamassa por mês. Hoje nós produzimos 2 por dia. Então, assim, o que é que o Senhor fez? Quando eu cheguei lá, cheguei como procurando uma vaga de emprego e entrei como vendedor. O Senhor proporcionou isso. E eram 2 sócios. E ao final de 2 meses, o Senhor disse a mim, tome conta como se sua fosse. Então, como vendedor, eu fui o melhor vendedor que aquela fábrica já teve e comecei a trabalhar literalmente, buscando a Deus e o Senhor ampliando. Na primeira semana, eu vendi quase 2.000 pacotes. Para quem vendia 1.000 por mês, então, assim, foi muito bom. E o que é que acontece? Eram 2 sócios e acabaram dissolvendo a sociedade e a fábrica ficou fechada 30 dias. E os clientes me ligando, rapaz, como vendedor, tu não vai vender mais? Não, você não tem mais. Então eu procurei o sócio que ficou com a fábrica e disse, rapaz, vamos produzir, tem demanda, o povo está querendo. E ele disse assim, olha, faz o seguinte, você vai produzir, você vai vender e a parte financeira eu faço. E o que der de lucro é meu, a gente divide por 2. Para quem era vendedor não tinha nada, Deus proporcionou conhecer
quem comprava e pagava, como produzir, e eu passei ele mais 3 meses vendendo e produzindo, e esse sócio, ele foi para o exterior e quando voltou disse assim, olha, eu vou te vender a fábrica. E eu disse assim, não tenho como comprar, não tenho como. Então ele disse assim, mas veja, eu vou te vender. Então o que eu passei para ele? Se eu vou consultar ao meu pai. Ele disse, não, pode consultar quem você quiser. Na verdade ele achava que seria o meu pai biológico. E eu fui em casa e chamei minha esposa, meu filho, e na mesa nós pedimos uma palavra ao Senhor. E o Senhor nos concedeu uma palavra em Mateus 17, 27, é quando Pedro vem com Jesus e o cobrador cobra o imposto do templo. E, moral da história, o Senhor disse assim, vai lá, lança o anzol e o primeiro peixe que você pegar, vai na boca dele, tem um starter, paga o teu e paga o meu. E aí eu já tinha a resposta do meu pai, dizendo, pode comprar. Então eu fui ao proprietário e disse, olha, eu só tenho aqui um caminhão, eu tenho um terreno, e ele disse assim, você vai me pagar 15 parcelas de R$ 1.500. Você dava o terreno e o caminhão e mais 15 parcelas. Quando ele saiu, ficou uma conta de energia de R$ 1.500. Então ele disse assim, você acerta a conta de energia. Eu paguei R$ 1.500, ele foi para o exterior, passou 30 dias, voltou e disse assim, você podia ir comigo dirigindo um caminhão para uma casa que ele tinha no interior de Alagoas, levar uns móveis? Eu posso. Fui dirigindo o caminhão com ele e no caminho eu contei a experiência. Olha, quando eu disse a você que ia consultar o meu pai, não era o meu pai biológico, mas era o meu pai eterno. E o texto, contei a ele o texto, esse homem calou a viagem inteira, olhava para mim, e olhava para o tempo, nós voltamos, ele praticamente não conversou. E quando voltamos, já chegamos em Maceió à noite, eu parei na porta do prédio dele, dirigindo o caminhão, ele desceu e disse, olha, não saia não, espera um pouco. Eu esperei, ele voltou e com o envelope, olha, é seu. E eu peguei, era o documento do terreno, ele não tinha transferido. E outro envelope, era o documento do caminhão, ele também não tinha transferido. E disse assim, e as parcelas você também não precisa me pagar. Eu não entendi. Pensei que ele havia desistido do negócio. Como? As palavras dele. Você é um homem abençoado. E se cumpriu exatamente o que a palavra disse, pastor. E o Senhor pagou o meu e pagou o dele. Os R$ 1.500 que eu paguei primeiro foi a conta de energia, então não paguei nada. Milagre, o Senhor operou na minha família. Isso é uma bênção, né? Que bênção, que bom. Estou compartilhando com você mais do que conhecer de argamassa, é saber que Deus, quando entra na vida do homem e o homem busca primeiro o reino, o resto ele acrescenta, né? Cleito, muito obrigado pela sua participação. Manda um abraço lá para aquela terra boa, Maceió. Falando com você, me deu saudade de voltar àquela boa terra. É um prazer tê-lo aqui. Da mesma forma, pastor. A paz do Senhor. E aí, gostou do assunto? Tem muita coisa boa, né? Então, se você ainda não está inscrito, se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. Eu já pedi o Cleito que quando alguém compartilhar lá no programa, lá botar observação, ele responda. Talvez você vai surgir dúvidas sobre a argamassa, fala lá que ele vai olhar, na época que o programa for no ar, né? Ele vai estar compartilhando, olhando essa questão, tá bom? Fique com Deus e nos encontramos, sabe quando? No próximo programa do Você Precisa Saber. Um grande abraço e a paz do Senhor Jesus. Você precisa saber.